Ehi là, come va? Esse aqui é um novo episódio da série de aquecimento do italiano para participar do meu evento online gratuito Settimana da Fluidez no italiano. O evento em que vai te explicar os primeiros passos para você começar a desbloquear o italiano, principalmente a fala, para você falar com fluidez. Para você participar é só se cadastrar, garantir a sua vaga no link da bio ou da descrição para você participar desse evento online e gratuito. Bom, eu sou a Gabi e nesse episódio a gente vai falar sobre uma coisinha interessante, sobre uma crença, um mito que muitas pessoas têm, e a gente vai descobrir se realmente é uma crença, um mito, ou se tem uma base científica nisso, se faz sentido, se tem uma certa biologia por trás, que é: eu sou muito velho para línguas, isso é possível ser velho para aprender a falar línguas? A gente vai ver sobre isso nesse episódio. Bom, como você pode ver, eu não tenho uma cara muito avançada na idade, né, para falar sobre isso. Então, eu vou conversar com você sobre o fato do que eu vejo, tá? Enfim, do que eu vejo dos meus seguidores, dos meus alunos, enfim. E de tudo que eu já estudei sobre pessoas mais velhas também aprendendo línguas. E não só pessoas mais velhas, mas de todas as idades. Vamos descobrir hoje. Bom, enfim, muitas pessoas acham que porque as criancinhas acabam aprendendo a primeira língua delas, né? Ali, sei lá, pra gente falar, aprendem mesmo a primeira língua delas, em uns 3 anos, né? Ou até um pouco menos aí, pra poder elas aprenderem a língua materna, né? A língua nativa delas. Inclusive, elas têm muita facilidade para poder aprender uma segunda língua, né? Uma língua que não seja delas, além da delas, que inclusive foi, tipo, a primeira língua que elas aprenderam. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas só para pensar que a criancinha aprendeu a primeira língua dela, ok? Sendo que antes ela não sabia falar, tá? E daí ela não conseguia falar, não tinha nem coordenação motora direito. E daí ela consegue também já partir para uma nova língua, uma nova aventura e aprender outra língua também. Enquanto obviamente ela vai aprimorando as duas, né? E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, na verdade, né, quando eu era pequena. Pra quem já conhece minha história e tal. Então eu vou me usar também como exemplo, tá? Sobre isso também. Mas enfim, muita gente acha que as crianças têm essa vantagem e não sabem direito porquê, né? Mas falam, não, mas eu não consigo mais aprender a língua porque eu não tenho essa idade mais, né? Não sou mais criancinha, não sei falar mais direito. Não consigo mais absorver, minha cabeça não é mais uma esponja como de uma criança. Muita gente fala isso, né? Bom, então vamos ver sobre as vantagens e desvantagens que tem os adultos na hora de aprender as línguas e as crianças. Bom, a criança, ela obviamente, ela vai ter essa vantagem, ela tem várias vantagens, que uma ela tá sempre se divertindo. Sempre se divertindo. E ela não tem preocupações. Tantas assim, ela não tem preocupações, né, na vida dela. Vai ver quando ela crescer um pouquinho, ela tem a preocupação de fazer a lição de casa. Uau! E principalmente a vergonha que ela sente na hora de falar com as pessoas é muito, muito inferior. Muito inferior. Então, mesmo que ela saiba que talvez ela possa errar, a vergonha, o medo de ela errar, o ego, pra falar bem claro, o ego é muito, 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 muito menor. Tá? Porque ela não tem aquelas crenças na cabeça dela, tipo assim, que talvez você nem saiba o que você tem, que é, nossa, eu já vivi tantos anos e, enfim, eu já sei que eu já tentei aprender as outras línguas e eu não consegui. Já um adulto, ele vai ter, logicamente, todas essas desvantagens, porque ele é um adulto, então ele tem essa coisa de, né, obviamente, das preocupações do dia a dia, ele tem que entender, um clássico exemplo que eu uso, que é, ele tem que entender a placa que tá escrito ali, olha, pare, ou então não é por esse lado que você vai sei lá, pra Lecco. Enfim, você precisa saber ler porque você não tem um papai e uma mamãe pra poder te guiarem
mesmo que eles não estejam entendendo nada da língua, mas, enfim, mesmo que você acabe, sei lá, você acabe em algum lugar que não era pra você ir, não foi culpa sua, né? Porque os seus pais que te levaram. Então, enfim, você não tem todas essas responsabilidades, né? De aprender pra você aprender o italiano quando você é criança. Agora, quando você é adulto, você tem que saber tudo isso. Inclusive tem essa questão também da gramática que, como eu falo, ela acaba confundindo muito a sua vida no começo, você ficar se baseando no estudo dela, mas que mais pra frente você vai, na verdade até já no começo você já vai ter que precisar, principalmente se você vai passar um período aqui na Itália ou num ambiente com pessoas que falam italiano, não falam o inglês, você não fala o inglês, você, enfim, não falam a sua língua nativa, então você tem que aprender um pouco de gramática também, aquela porcentagem ali, para que também você consiga, não só na hora de escrever ou de ler, mas que a construção das frases fique clara na hora de você falar, entendeu? Porque tem muito disso, muitas pessoas não conseguem falar porque ainda não tem noção nenhuma da escrita direito e da construção das frases. Daí você diz, ok, mas uma criança não tem essa noção, né? De escrita e de ordem e tal, ela na gramática, né? Por que ela consegue falar mesmo sem ter essa coisa? Inclusive, a gente tá sempre aqui comparando, né, as desvantagens e vantagens de você aprender já quando criança. Porque a criança, ela aprendeu a primeira língua dela, ok? E ela não tem, como que eu posso dizer, já raízes da língua primeira dela, da original dela. Porque ela tá aprendendo a primeira dela agora, entendeu? Tudo bem, ela fala o bebês dela, mas, né? Enfim, então, por exemplo, se você for aprender o inglês, que muitas coisas eles falam ao contrário na frase, né? Eles não têm muitas preposições em muitas frases. As frases pra gente pareceriam ao contrário. E é por isso que quando você vai tentar aprender o inglês, por exemplo, ou algumas frases em italiano, e quando não tem essas preposições ou a ordem tá diferente, você fica confuso até pra você lembrar que naquela língua é daquela forma, né? Se fala daquele jeito. E bom, uma das maiores vantagens que tem uma criancinha, tem essa coisa também, uma das maiores vantagens é a de que crianças são corrigidas o tempo todo no que fazem. Sim. Além delas não terem a vergonha, não terem essa coisa de pensar que já sabe as coisas, porque, sério, a gente no fundo tem essa coisa dentro do cérebro, né? De achar, não, eu sei das coisas, eu sei das coisas, eu sei das coisas. Ah, mas a minha língua não é assim. Ah, tá bom, mas você tá aprendendo uma nova língua, entendeu? Ah, mas é que eu super entendo você falar, olha, eu errei porque eu associei na minha língua uma coisa dessa. Eu super entendo você falar isso. Você, inclusive, se você tá aprendendo comigo, você tá me ajudando a entender quando que você vai associar as coisas. E eu já consigo prever quando você vai associar novas coisas à sua língua original, tá bom? Muitas vezes eu já consigo prever já sem nem a pessoa falar pra mim, né? Porque eu já tô acostumada com as duas línguas o tempo todo. Eu sou nativa das duas. Mas você ficar ali pensando, não, mas na minha língua é assim, então não pode ser, não faz sentido na outra língua ser desse jeito. Essas coisas a criança não tem, ok? Mas a principal coisa, a coisa mais importante, é que ela é sempre, sempre corrigida. Você já deve ter ouvido 1 zilhão de vezes na sua vida, e é difícil de botar isso na cabeça que pra gente conseguir fazer uma coisa é inevitável o erro. É inevitável, não é nenhuma coisa assim que às vezes pode fazer parte. Não, é inevitável que você vai errar na hora de fazer alguma coisa. Você pode até dar sorte em fazer, em sair bem, mas você mesmo assim vai errar em algo e não vai ser o melhor jeito que poderia sair, porque você nunca fez aquilo. Então é óbvio que você vai errar. Você vai errar.
Então, bora errar o quanto antes, né? Pra poder não procrastinar e você perder tempo, né? É muito pior. Então, o que que acontece? Quando a criança erra, a gente fala pra ela, não é assim que fala, é assim, entendeu? Você trocou o parlare por dire. Nossa, essa é uma das coisas que os falantes de português mais erram, uma das coisas assim que mais erram na hora de falar italiano. Ou o dire por parlare, enfim, os dois. E, enfim, você corrige. Só que a gente faz isso com adulto, muito difícil. Muito difícil a gente falar para um adulto, olha, você errou em fazer isso. Ah, você cozinhou aqui, você errou nessa coisa aqui e tal. Eu não tô falando que a gente tem que ser arrogante, ficar apontando o dedo assim na cara da pessoa, no nariz da pessoa. Ó, você errou, não era pra você ter feito isso, tá vendo? Ficar ali, como é que fala? Cutucando na ferida e sendo insensível, enfim, tem um nome pra isso, não me lembro agora. Mas enfim, eu tô dizendo que a gente corrige a criança porque a gente sabe que a gente vai estar ajudando ela, entendeu? Eu conto que eu lembro que o meu irmão, por anos, ele falava somos. Eu não falava somos. Às vezes sim, às vezes não. E daí a gente ia lá e falava, não, é somos. Ou então quando eu mesma errava alguma coisa e eu me corrigia. Então, por exemplo, se eu tentava conjugar no português o mim e colocava ele na frente de um verbo, né, no português, que é errado, tipo, dá pra mim levar, não, dá pra eu levar, ok? Dê para eu levar. Então, coisas assim, a gente vai se corrigindo e principalmente quando a gente sabe que tá errado, ok? Quando a gente reconhece que tá errado. Agora, quando a gente não sabe que tá errado, fica ainda mais difícil. Então, a gente fala pra criança, olha, tá errado e aqui tá errado, e daí a gente corrige ela, ok? E daí, enfim, isso faz com que a criança pare de errar, né? Ela vai errando, 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 até chegar um momento em que sim, ela aprendeu, chegou ao objetivo, ou seja, parou de errar, mas porque errou várias vezes. Com o adulto, a gente não faz isso, porque a gente acha que vai ofender a pessoa vai se chatear, que a pessoa não tenha, talvez você não tenha intimidade com a pessoa, enfim, várias coisas que são, na verdade, bloqueios sociais que acabam impedindo a gente de melhorar, entendeu? E às vezes realmente a pessoa pode se ofender, tá? E então se você é uma dessas pessoas, para de se ofender. Se você quer melhorar na vida, não se ofenda ou não se vitimize, não fique chateado, chateadinha, porque não conseguiu, errou ali. Meu, acontece, é normal. Inclusive, nativos erram o tempo inteiro na hora de falar, tá? A gente engasga, a gente dá uma travada e, enfim, acontece, às vezes erra até o ritmo, que é um erro também, de leve, mas é. Enfim, então tem essas diferenças entre crianças e adultos. Agora, vamos ver sobre as vantagens de você ser adulto para você aprender uma língua. Quando você é pequeno, você, como eu te falei, tem todas essas vantagens, mas a sua compreensão também de argumentos pode acabar sendo difícil também para vários argumentos, para várias palavras difíceis e tal, que você, sendo adulto, você tá mais experiente em tentar entender o contexto das coisas, entendeu? Já faz mais parte da sua vida tentar entender o contexto, não só das palavras, mas de situações. Então você tem maior compreensão. É por isso que a maioria das pessoas falam, eu compreendo. Eu compreendo italiano. Não consigo falar, mas eu compreendo. Entendeu? Porque você já está acostumado a entender os contextos. Inclusive, é uma coisa já do humano, que é você chegar num lugar e você olhar em volta e você já começar a ligar os pontos, a compreender, a fazer analogias para você entender o que está acontecendo, mesmo que você não entenda palavra por palavra e que digam à sua volta.
Você tem também maior capacidade de entender quando você tá errado. Além, né, da coordenação motora, da boca e tal. Mas vamos comparar com uma criança um pouquinho mais velha, tá? Não com um bebezinho. Mas você, se alguém te falar, olha, você tá errado, você vai esquecer provavelmente, se você não estudar do jeito correto e do jeito... e absorver do jeito correto também. Tem isso também, principalmente, nesse caso, principalmente. Mas você já vai começando a entender essa informação. Você precisa repetir várias vezes essa informação na sua cabeça, tá? Inclusive, pra gente aprender uma palavra nova, a gente precisa ali de umas 15, 17, 20 vezes ouvir aquela palavra avulsa, só aquela palavra, pra gente conseguir entender ela de verdade e saber falar direito. Mas então é isso. A cabeça da criança, como a sua, tem capacidade total de aprender línguas, por mais que não seja uma coisa assim que tenha nascido, né, com o Homem da Pedra e tal. Foi uma coisa que foi desenvolvendo no nosso cérebro. O nosso cérebro é o que diferencia, né, dos animais e tal. Tem o subconsciente e o consciente, né, que diferenciam a gente. Então a gente foi desenvolvendo essas partes e fez com que a gente aprendesse a falar as línguas. E não é que a gente do nada assim, puf, perde a capacidade porque a gente cresceu. Meu. Já parou pra pensar que, tipo assim, quando você vai fazer, sei lá, algum alongamento, é lógico que fisicamente você tem menos flexibilidade que uma criança, se você não treinou na sua vida, né? Se você não fica fazendo alongamento todos os dias, você não é um contorcionista, algo do tipo. Só que todo mundo sabe, mesmo que não admita, porque daí quer dizer que você não tem mais desculpa pra não fazer isso, mas todo mundo sabe que se você treinar todos os dias ali, fizer um alongamento, independentemente da sua idade, logicamente que vai ficando mais difícil, mas você vai conseguindo flexibilidade cada vez mais a cada dia que passa. É lógico que um bebê, quando ele nasce, ele tem uns ossinhos molinhos e tal, a cabecinha ainda nem formou direito. Então ele faz uns negócios assim incríveis, assim, que pra ele assim, a gente nem pensa, mas parece a coisa mais fácil do mundo. A gente vai tentar fazer, não sai, né? Parece que a gente vai se quebrar. Não, a gente vai se quebrar em mil. Mas se você for treinando e tal, inclusive eu já vi gente na internet e tal, que, tipo assim, tinham 50, 60 anos, não conseguiam nem tocar a mão no chão. Eu não conseguia tocar minha mão no chão sem dobrar o joelho até uns 15 anos, né? Porque quando eu era pequena eu fazia ginástica, depois eu parei, fazia balé, e daí eu parei. E daí, quando eu tinha 15 anos, eu falei, chega, eu vou tentar. Eu só lembro que, tipo, em 5 dias que eu não conseguia realmente, eu não sei como, não me pergunte como, mas eu consegui em 5 dias tocar a mão no chão sem dobrar o joelho. Fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu não tô falando que você vai aprender uma língua em 5 dias, tá? Mas eu tô falando que aquele pouquinho por dia, do jeito correto, do jeito certo, e que vai fazer, e você absorver do jeito correto, você absorver as informações, mantê-las ali do jeito certo, e depois você usá-las do jeito certo, botar pra fora a fala, independentemente da sua idade, você vai conseguir, e cada dia vai ser melhor. Vão ter dias que você vai sentir dor, até física, emocional e tal, assim como o alongamento. Então, nesses dias, você respira fundo e fala, ok, eu vou continuar mesmo assim, mesmo hoje, e amanhã eu vou dar mais ainda de mim, vou melhorar ainda mais, né? Não sou mais uma criancinha e tal, não tenho mais essa facilidade, essa flexibilidade na voz, na língua. Para, né? Para. Deu de desculpa. Bora aprender então do jeito certo, ok? Não é você o problema, é o jeito, é o método, ok? E se você tá querendo aprender o italiano pra morar na Itália, vai ver, você já mora aqui, meu, então o quanto antes você precisa aprender a errar. Primeiro eu acho que você tem que aprender a errar pra depois aprender a falar italiano. E pode ser uma coisa até rápida pra você fazer isso, tá bom?
E bom, se você quer aprender o método correto, aprender como errar, inclusive, pra você, enfim, ficar de boa com isso, perder a vergonha, que é um dos maiores dos problemas, a insegurança, e você quer definitivamente aprender a desbloquear, aprender o que tem que fazer, os primeiros passos para você desbloquear e chegar a um italiano fluido, que sai a sua voz, sai, você fala com qualquer pessoa, você vai estar participando do meu evento online gratuito em que eu te explico exatamente sobre isso. Settimana da Fluidez no Italiano, ok? Link na bio ou na descrição, tá bom? Você já garante a sua vaga para você não ficar sem. E io e te ci vediamo all'evento, ok? Tanti saluti e ciao!